Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que teve proposta oficial do Vitória nessa temporada e que está jogando bola demais lá no futebol argentino, que é o Marcelino Moreno. Você lembra dele? Jogador de 30 anos de idade, meio atacante, pode cair ali também pelo lado direito do gramado, fechou com o Lanús e até aqui 7 gols marcados e 6 assistências em 26 jogos. O Vitória fez uma proposta oficial com valores inclusive expressivos. Segundo informações do Globo Esporte, a oferta do Leão naquela época foi de 5 milhões de reais. Porém, o Coritiba aceitava no mínimo algo na faixa entre 10 e 12 milhões de reais. Muito provavelmente ali no comecinho do ano, se o Vitória fizesse uma oferta de 10 milhões de reais, o Coritiba teria aceitado. Acabou que esta proposta não chegou e o Lanús inicialmente queria um empréstimo, ficou de olho, mas resolveu comprar o jogador em definitivo, pagando 12 milhões de reais ao Coritiba. Ele que tinha contrato longo no Coxa até o final de 2026, rescindiu esse seu vínculo e acertou com o Lanús até o final também da temporada de 2026. Hoje, com um valor de mercado bem mais alto, na casa de 4 milhões de euros, muito por conta também destas excelentes atuações no futebol argentino. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Marcelino Moreno, uma nota média altíssima, tá? Segundo o SofaScore, de 7.94. O cara marcou gol contra o River Plate, marcou gol contra o Estudiantes, deu assistência contra o Racing, vem comendo a bola, de fato, nesta atual temporada, e é muito bom jogador, habilidoso, geralmente também pode jogar pelos lados, tentando um drible curto, um cruzamento para dentro da grande área, ou naquela função no bico da grande área, para fazer o pivô, fazer o giro em cima da marcação de um camisa 10 e arremates de média e longa distância. O Marcelino Moreno, que além do Vitória, que fez essa proposta oficial, outros clubes do Brasil consultaram o jogador, o Botafogo, o Corinthians, o Santos e também o Bahia, mas o Coritiba só aceitava esta compensação financeira maior. E aí fica o questionamento. A diretoria do Vitória que contratou alguns jogadores com compensação financeira, igual foi o caso do Janderson, 5 milhões de reais. 5, já foi no Janderson. O Marcelino é muito melhor jogador do que o Janderson. Outras compensações também, como o Leonardo, enfim, jogador jovem eu até não vou colocar muito dentro desse balaio, mas a contratação de jogadores caros, como o Luiz Adriano, que ganhava mais de 400 mil reais mensais. Se o Vitória pegar o valor que ele investiu no Janderson e no Luiz Adriano nessa temporada, daria para contratar um excelente meio-campista, podia jogar também na ponta direita, que seria o argentino Marcelino Moreno. Ainda dá tempo, a janela de transferências está aberta, mas nesta fase que ele está vivendo lá no Lanús, o clube argentino não vai aceitar uma proposta inferior a 15, 20 milhões de reais de jeito nenhum. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Marcelino, jogador que é revelado nas categorias de base do Lanús, surge muito bem por lá em meados de 2017 e é negociado com o Atlanta United, esse clube dos Estados Unidos. Foi bem, marcou 9 gols e deu 5 assistências, por exemplo, em 2021. Após 3 temporadas, fechou com o Coritiba. Aqui no Brasil, não foi bem assim como se esperava dele na Série A, mas fez uma Série A digna, ele jogou bem em grande parte dos jogos, mas não marcou muitos gols. O elenco do Coritiba era muito fraco, em 31 jogos, 2 gols e 4 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, é uma opção e esta necessidade da diretoria do Vitória rever os seus conceitos também em relação aos investimentos no futebol. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa temporada muito errada, do Esporte Clube Vitória, num retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, uma temporada que exige sim um índice de acerto muito grande, porque a diferença financeira do Vitória para os outros clubes que já estavam na primeira divisão é gigantesca. Então, para você acertar muito bem na montagem do elenco e também no estilo de jogo, técnico, enfim, tem que dar um pouco de sorte e também um pouco de competência também na hora das contratações, o que faltou para a direção do Vitória, tá? Acho que o Vitória até fez algumas movimentações interessantes no mercado desse ano, mas que no enredo geral foi um clube que apostou demais em 2 tipos de jogadores. O primeiro deles, atletas que não têm uma grande experiência na Série A, como por exemplo o William Lepo, o Leonardo, quem mais? Até mesmo o Wagner Leonardo não é um jogador experiente, mas vem dando certo. Se a gente pegar esses aspectos assim do Vitória, alguns jogadores que até vêm jogando mais do que a gente poderia imaginar.
né, já que é a primeira Série A, por exemplo, do Mateuzinho, conseguiu recuperar o Luan, mas nas principais investidas, o Lucas Esteves também é um jogador que não tem um lastro gigantesco assim de um titular de Série A, então o Vitória ele apostou muito nesses nomes, que nem acho que seja o pior até aqui, só que as contratações de peso, aqueles jogadores com maiores salários para chegar e resolver, foi um Vitória que foi muito displicente nas contratações. Jogadores já com idade muito avançada, pagando salários altos e que simplesmente não ajudaram em nada. Como, por exemplo, o Christian Zapata, zagueiro. Quem mais? No meio de campo, o Luan, com esta característica. No ataque, o Luiz Adriano também, né, mais um jogador caro, mais de 400 mil reais de salário. Uma loucura completa que a diretoria do Vitória fez em algumas chegadas. Então é sim um elenco, até mesmo o Jean Mota, né, que é um jogador que não conseguiu engatar titularidade, tentou-se, além de apostar demais, o que é muito perigoso para uma Série A, tentou também a recuperação de jogadores experientes, que no meu entendimento não mostravam algo para isso, tá? Para o Vitória apostar desse tanto. Se fosse para a composição do elenco, eu até não falaria nada não. Então, o Vitória que planeja muito errado essa temporada e até mesmo os torcedores pedindo a saída do Ítalo Rodrigues. 2 nomes confirmados nas saídas até aqui. O atacante Eric Castilho será jogador do Coritiba para a sequência da Série B. O Eric Castilho que acabou rescindindo o seu contrato no Vitória e vai em definitivo para o Coritiba, enquanto o clube mantém 20% dos direitos econômicos do jogador, então Vitória fica com 20%. Esta informação foi confirmada pelo Anderson Matos, um abraço aí para ele. O Blooming também da Bolívia tinha um interesse em contar com o Eric Castilho, que até voltou a aparecer no elenco do Vitória, né, naqueles jogos contra o Fluminense, Atlético, Criciúma, mas não é um jogador para a Série A, né? Acho que para a Série B pode até ser uma opção interessante aí no Coritiba, mas para a Série A, titular, enfim, ele que acabou ressurgindo do time, mas no geral sempre jogou abaixo do que o torcedor esperava. Tá? 29 anos de idade, assim como o Léo Gamalho, que assinou a sua rescisão e será jogador do Mirassol. Foi anunciado, inclusive, neste finalzão de semana. 38 anos de idade, pelo Vitória, 3 jogos nesse ano e 1 gol marcado. Eu até esperava um pouquinho mais do Léo Gamalho. Não sei se titular, mas eu acho que é um jogador que parece que sente um pouco, né, o nível da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se a gente olhar, por exemplo, em relação a posicionamento, movimentação, experiência de um camisa 9, o Léo Gamalho é muito melhor do que, por exemplo, o Janderson, do que, por exemplo, o Caio Dantas, do que o Alejandro, né? Mas parece que na Série A, esse ano, ele acabou não conseguindo. Os jogos que ele entrou foi muito mal, como, por exemplo, contra o Cruzeiro, né? E uma lesão que acabou atrapalhando muito a trajetória do atleta. No ano passado foram 12 gols e 2 assistências. O Dudu, nesse momento, existe um interesse do Sport, algumas fontes de Recife, garantindo esta sondagem, 23 jogos do ano. Não sei se o Sport seria um caminho aí natural para o Dudu, até porque o Vitória pensaria em vender o jogador em definitivo, né? Mas se tiver uma compensação financeira, algo nesse sentido, acho que é um jogador que tem tudo para chegar no Sport, que precisa de um volante canhoto, um cara de maior pegada no meio de campo, acho que seria um titular e de novo seria um grande destaque na Série B do Brasileirão. Então até o presente momento, esses jogadores que devem sim deixar o clube, o Vitória que acabou prometendo um pacotão de saídas, até aqui nessa janela saiu o Matheus Gonçalves, Eric Castilho, Rodrigo Andrade, também na defesa o Felipe Vieira e o Zapata, né? Acho que falta um pouco mais e além disso, além principalmente das saídas, o que o Vitória precisa é contratar. Pelas movimentações do mercado, eu sendo bem sincero com vocês, não estou otimista. O Vitória ele até está numa posição que é incômoda na tabela, está dentro do Z4, mas não está afundado lá. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro desse ano ele deixa a desejar nesta parte de baixo. Porque se fosse um campeonato normal, hoje o Vitória estaria ali na 19ª, até mesmo na última colocação do Campeonato Brasileiro, pela quantidade de pontos. O Vitória só tem 15 pontos em 18 jogos. É muito pouco mesmo. Tá? A sorte é que esse ano alguns clubes simplesmente derraparam, como o Fluminense, o Grêmio, já voltaram a vencer nessa rodada. O Atlético Goianiense também nada funciona. Enfim, tem muito time ruim nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória é um deles, mas precisa contratar. Se o Vitória conseguir no mercado acertar aí 3 contratações boas, o Carpini é um bom técnico. Acho que o Vitória dá sim para escapar, mas precisa ir urgente. Para você